Nesse vídeo eu irei trazer para vocês uma informação relacionada a Indústrias Home, uma informação relacionada à Oi e também uma informação relacionada à Copel. Será que ela ainda está barata? Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica aí embaixo no botãozinho de inscrição para ajudar esse canal, tá bom? E antes de prosseguir, uma notícia intermediária aqui que eu acho interessante. A Via Varejo, por conta do atual cenário de baixa na taxa de juros e queda nas vendas, tem lucro 91% menor. E apesar de toda essa queda, o mercado ainda não realizou queda na data de hoje, dia 9 de março. Por quê? Porque a empresa já chegou num patamar de preços impensável, inclusive anterior à pandemia, quando chegou a bater 4,50, uma ação que já custou mais de R$ 20. Isso aqui é uma queda muito expressiva. Isso significa uma queda de mais de 70% nos últimos 12 meses. Veja como empresas dessa espécie são extremamente cíclicas e, além de serem cíclicas, extremamente arriscadas, com uma margem líquida aqui, por exemplo, de 0,03%, significando que a cada R$ 100 em vendas, a companhia entrega apenas 3 centavos atualmente de lucro. Será que dá para você investir numa companhia dessa e dormir tranquilo? Deixe aí nos comentários. Outra notícia importante, o petróleo chegou a despencar 17% na data de hoje, com uma perspectiva de maior produção de petróleo. Só que mesmo com essa queda, a cotação ainda já acumula 36% desde a invasão na Ucrânia. Dessa forma, o petróleo chegou a valer $106 o barril, petróleo futuro $111 o barril, e toda essa queda é explicada em razão da expectativa de que países como o Iraque aumentariam a sua produção para minimizar os efeitos das sanções ao petróleo da Rússia. Todo mundo contra a Rússia, hein? Além de tudo, ainda há indícios de que se pode ver uma melhora na margem nos conflitos nos próximos dias. Já se especula provavelmente o fim da guerra, ainda não sabemos nada concreto. Petrolíferas, obviamente, tiveram queda. A PetroRio chegou a ter uma baixa ali de mais de 6%. A Petrobras, no entanto, chegou a ter uma queda de 0,03% e fechou ali justamente nesse 0,03% de queda, contra uma alta de 2,4% do Ibovespa. Outro ponto especulativo que reforçaria possível encaminhamento para o fim da guerra é o fato de que a Ucrânia não estaria mais buscando a adesão à OTAN, que seria uma das exigências do Putin para finalizar com a guerra. Então, todo esse cenário aí de especulação fez justamente com que o petróleo caísse forte, mas ainda não passa de especulação. O mercado sempre antecipa os movimentos. E então, em relação à Indústrias Home, um fato relevante a respeito de sua reorganização societária, foi aprovado pelo Conselho de Administração o distrato do protocolo de incorporação. E aí então a Indústrias Home, fazendo menção ao fato relevante divulgado no dia 1º de fevereiro de 2022, a respeito da proposta de incorporação da totalidade das ações da Homenor pela Home, tem a informar então o seguinte, que diante do atual cenário macroeconômico global e dos recentes acontecimentos envolvendo relações geopolíticas, e nós já sabemos que tipo de relação geopolítica que ela está fazendo menção, que criaram ali um ambiente com elevada volatilidade no que diz respeito às projeções de longo prazo, base para a definição do valor de mercado dos ativos. Os laudos de avaliação confeccionados para o embasamento das incorporações podem não refletir a adequada avaliação econômica de cada uma das companhias envolvidas nesse processo de reorganização societária da Home. E aí, por essa razão, o Conselho de Administração aprovou o distrato do protocolo de incorporação. Diante desse distrato, os temas que seriam tratados a respeito da incorporação em Assembleia Geral Extraordinária do dia 15 de março de 2022 perdem o objeto e não tem mais efeito. Então é isso, diante desse cenário macroeconômico incerto, prejudicando a avaliação das empresas no processo de reorganização, a Home preferiu dar um passo para trás. E em relação à Oi, o CAD, em decisão recursal, manteve o aval à venda da Oi Móvel após sessão com troca de acusações ali. Na prática, o aval à operação da Oi Móvel está mantido, mas o acordo firmado com as empresas será alterado. Na prática, o que acabou acontecendo? O CAD acolheu parcialmente, apenas em parte, as alegações do recurso apresentado pela Algar Telecom e pela Associação Brasileira de Prestadores de Serviços de Telecomunicações Competitivas, a Telcomp, contra a decisão anterior do CAD. Dessa forma, o aval à operação foi mantido, mas o acordo firmado com as empresas será alterado para incluir de forma mais clara,
já que o recurso apresentado foi um embargo de declaração que justamente serve para esclarecer uma decisão anterior que aparentemente estava omissa ou obscura, decisões citadas apenas oralmente pela conselheira Lenisa Prado durante o julgamento em fevereiro. Então vai ter esclarecimento de decisões da conselheira anterior que tinha sido citada apenas de forma oral, não estava escrito, e também será incluída a previsão de que o responsável por monitorar o cumprimento das obrigações impostas pelo CAD conheça o mercado de telefonia móvel. Isso aqui é razoável, né? Afinal, como responsável pelo monitoramento, não vai ter conhecimento do mercado de telefonia móvel. Lembrando que o julgamento da Oi Móvel foi bem apertado, 3 conselheiros votaram contra a operação, outros 3 foram a favor, com algumas medidas ali de restrição, e aí coube ao presidente Alexandre Cordeiro, que tem voto Minerva, de desempate, realizar então o desempate e aprovar a operação. Sendo que a sessão ali não foi tranquila, tanto que ao final do julgamento, que manteve ali o aval para a venda da Oi Imóvel, coube ao conselheiro Luiz Hoffmann, o único que não tinha se envolvido nas discussões, pedir que a sessão fosse suspensa por 10 minutos para que os participantes pudessem acalmar os ânimos ali. Mais um capítulo da novela aí, que na prática não prejudicou a Oi, até por isso que a cotação hoje seguiu o Ibovespa e subiu mais de 3%. Por fim, em relação à Copel, só um lembrete aqui a respeito dos resultados do quarto trimestre de 2021. A divulgação ocorrerá no dia 22 de março, após o fechamento do mercado, e na quarta-feira, dia 23, às 14 horas, é a conferência de resultados da empresa. E uma dúvida que corre muito entre os investidores é se a Copel atualmente, nas cotações atuais, ainda está barata. Veja, Copel, ações preferenciais classe B CPLE 6, se você pegar ali de agosto de 2021 até o presente momento, são 27% de valorização. E se você pegar aqui, ó, de janeiro desse ano até o corrente momento, quase 8% de valorização. É uma companhia que tem se valorizado bastante. Na minha carteira, inclusive, eu comecei comprando Copel a uma cotação de R$ 6,17 e já está apresentando mais de 17% de valorização. A 7,24 fechou hoje no mercado, diante da valorização de 3%, seguindo a tendência do Ibov no dia de hoje. E aí, diante de toda essa valorização, o pessoal se pergunta se ainda a Copel está barata. O primeiro ponto que eu quero destacar para vocês é que eu não estou comprando Copel no momento porque não faz sentido eu aumentar tanto meu preço médio assim, mas nem por isso a ação está cara, tá? E aí muita gente também se pergunta, eu compro ações preferenciais classe B, que é CPLE 6, ou ações ordinárias, CPLE 3. Veja o seguinte, as ações ordinárias se valorizaram 15% nos últimos 12 meses, as preferenciais 30%. Então nesse ponto você diria, como a ação ordinária se valorizou menos, significa que ela está mais barata. Mas calma, depende muito do seu objetivo no investimento. Se você está visando liquidez, preferenciais classe B são muito mais líquidas, negociam em média 77 milhões de reais por dia, enquanto as ordinárias apenas 7 milhões. Mas ainda assim 7 milhões já é uma boa liquidez para o pequeno investidor. Em relação a dividend yield, hoje os dividend yield das empresas estão muito próximos, 18%. E por que isso acontece? Porque as ações preferenciais classe B pagam mais dividendos. Veja, de modo que, mesmo tendo se valorizado, as duas empresas estão páreas em relação a dividendos. Só que a ação preferencial pagou 1,30 por ação e a ordinária 1,19. Por que tem essa diferenciação? É uma política da empresa. Veja aqui, as ações preferenciais que tiram o direito de voto em assembleia, dando apenas direito de participação, dão uma preferência no recebimento dos proventos dos dividendos e, além disso, o dividendo da ação preferencial é 10% superior ao dividendo pago pela ação ordinária aqui. Então, diante dessa preferência no recebimento de proventos e também nesse maior provento pago por ação, para mim fez mais sentido lá atrás comprar ações preferenciais classe B. Só que atualmente, se eu fosse iniciar a compra, talvez fizesse mais sentido comprar as ordinárias, porque de fato houve uma valorização aqui bem expressiva das preferenciais. Não estou fazendo nenhuma recomendação, só estou dizendo que talvez eu fosse pensar caso eu começasse a aportar na empresa. E enfim, respondendo se ela está cara hoje, embora o critério do décimo basinho de preço teto não seja um método de valuation, é muito importante se basear no preço teto para de fato você verificar qual sua margem de segurança ao começar a aportar numa empresa. E em relação à Copel, a projeção de dividendo das preferenciais classe B é de 60 centavos por ação, ou seja, utilizando-se o critério do Bazin de preço teto de 6% de yield no mínimo, eu pego esses 60 centavos, divido por 0,06, que é a forma decimal dos 6%, e eu teria um preço teto de R$10. E seria um preço teto projetivo para a Copel de R$10. Só que ainda está um pouco esticado porque a remuneração em Copel será bem superior a 6%. Então se eu colocar ali 7%, o preço teto já cairia para 8,50. E ainda, na minha opinião, também estaria
muito alto. Esperar 8% de yield em Copel atualmente é algo mais razoável, de modo que você dividiria por 0,08 e chegaria então ao preço teto de 7,50. Atualmente, a Copel está custando 7,24. Ainda há margem de segurança para início dos aportes. Mas lembrando que o BNDES pode vender as ações que ele tem na Copel e ele já manifestou intenção nesse sentido, e isso fará com que as cotações caiam. Então pode ser que esse preço aqui despenque um pouquinho. Mas ainda há margem de segurança pensando numa remuneração de 8% que vai reduzindo o seu duration. Lembrando que essa projeção de dividendo de apenas 60 centavos, na minha opinião, ela é bem módica. Pode ser que a Copel pague mais do que isso, mas baseando-se numa projeção módica, você consegue confirmar a sua margem de segurança ali no 7,50. Mas já vai deixando aqui nos comentários. Você acha que Copel está cara? Você segue comprando? Deixe aí nos comentários. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Embreve Investing. Até o próximo vídeo. Fui!